então nós encerramos a série de pregações que a gente tem feito aqui, chamada de Advento 2021. O período do Advento são as 4 semanas que antecedem o Natal. As 4 semanas anteriores ao Natal é chamado de Advento no calendário cristão. E é um tempo de preparação para o Natal, preparação para a chegada do Salvador, ou em expectativa ao retorno do Salvador. Isso é o Advento. E as 3 pregações anteriores que nós fizemos aqui, a ênfase foi na espera, né? Nessa espera da sua igreja, nessa espera individual, né? pelo retorno de Cristo, o Salvador. Como que é a espera? Como é que é a vida do cristão nesse tempo de espera, enquanto Cristo, que já veio, mas que prometeu que voltaria e ainda não veio, como que deve ser? Fizemos 3 pregações sobre esse tempo de espera. Mas hoje eu não vou falar de espera, por mais que ainda é o Advento, porque hoje é o 4º final de semana. Hoje eu quero antecipar e eu já quero falar especificamente sobre o Natal. Porque depois do Advento começa o período do Natal, mas daí a gente não vai ter o culto. Então hoje eu quero falar do Natal. Ok? Onde nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por isso que o tema dessa reflexão, o tema dessa pregação, dessa palestra, o tema é O Salvador Chegou. E eu quero convidar você que está aqui hoje, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20, mas se você não tem uma Bíblia, nós vamos projetar o texto. Mas eu gostaria que você fizesse esse exercício. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 20 nós leremos, e é dentro desse texto que nós vamos fazer essa reflexão. O Salvador chegou. Vamos ler? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade natal. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo
o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Queridos, esse texto que a gente aqui acabou de ler é o relato de um dos evangelistas, dos 4 evangelistas da Bíblia, o relato de um deles, de Lucas, sobre o dia do nascimento de Jesus, sobre esse evento, sobre esse momento único, especial. Ele narra aqui. Então é o relato da chegada do Salvador, que é aquilo que nós festejamos todo 25 de dezembro. E indo direto ao ponto, a partir desse texto, o que a chegada do Salvador tem a nos ensinar? O que a chegada do Salvador, que celebramos no próximo final de semana, tem a nos ensinar? Primeira coisa, partindo desse texto, que a chegada do Salvador tem a nos ensinar, é que isso foi e é um fato real. É um fato real. Primeiramente, foi um dia real. O versículo 11, você permanece em Lucas, que nós vamos ficar nesse texto. O versículo 11 do capítulo 2 de Lucas diz: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje vos nasceu. O nascimento do Salvador aconteceu num dia da história da humanidade. Aconteceu num dia real. Não foi num dia de um conto. Não foi num dia de um mito. Foi num dia real. O versículo 1 e 2 do capítulo 2 diz que foi nos dias de César Augusto, imperador de Roma. E quando Quirino, que era o governador, uma das autoridades de Roma em toda aquela região, na Síria. Foi no dia desses homens. Esses homens também existiram. Quem escreveu o Evangelho fez questão de citar os seus nomes para registrar esse evento na história. Então esse não foi um dia qualquer. Foi o ápice do dia dos homens. Foi o momento mais importante da história da humanidade. Esse dia foi planejado, queridos. Esse dia foi planejado na eternidade. Esse dia foi planejado antes de que tudo existisse. Antes da criação do mundo e do universo, esse dia foi planejado. Antes que houvesse universo, antes que houvesse ou até mesmo a própria expansão do universo, a criação de galáxias, criação de sóis e a própria vida na Terra. Todo esse desenvolvimento de tudo que existe faz parte do planejamento para este dia, para o aparecimento do Filho de Deus entre nós. Amém? Amém. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos dias. Isso é o que diz Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, no ápice dos dias dos homens. Ou seja, isso mostra uma organização, um planejamento do Deus Todo-Poderoso em toda a história, em todo o cosmos, para esse dia. Foi o dia, foi o ápice, a plenitude dos tempos. Então o nascimento do nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, aconteceu em um dia real. Foi um dia perfeito. Segunda coisa sobre esse ponto ainda que eu quero destacar, é que além de ser um dia real, também foi uma cidade real. O versículo 11 então diz: e que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor.
o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, tem um CEP, tem uma coordenada, tem uma localização. O nascimento de Jesus, queridos, não foi em Nárnia, não foi na Terra-média, não foi em Faraway, num reino tão distante. Não, foi numa cidade real, numa cidade que fica aproximadamente 7, 8 quilômetros de Jerusalém, capital verdadeira de Israel. É diferente dos judeus que, né? Capital de Israel, chamada Belém, fica a 7 quilômetros até hoje, a 7 quilômetros de Jerusalém, carinhosamente chamada de cidade de Davi, porque o rei Davi, que foi o maior rei de Israel, nasceu nessa cidade, mais ou menos em 1040 antes de Cristo. Essa cidade é real. Eu estive lá, com a graça de Deus, Deus permitiu, eu estive lá. Essa cidade existe, e ela existe há mais de 3.000 anos. Então, um dia real, uma cidade real. Por que Belém? Porque as profecias bíblicas apontavam para Belém como sendo a cidade que o Salvador, o Messias, Cristo do Senhor, viria. E esse Salvador precisava ser da linhagem de Davi, e a linhagem de Davi diz respeito a essa cidade, porque Davi nasceu ali. E então José, o marido de Maria, o pai humano de Jesus, ele era natural dessa cidade. E como houve, ali o versículo 13 e 4 nos diz que César, o imperador de Roma, quis fazer um censo em todo o império, ele obrigou que todo mundo voltasse à sua cidade natal, em determinado período. José, o pai de Jesus humano, juntamente com Maria grávida, precisou ir da cidade de Nazaré, que era onde eles moravam, para a cidade de Belém, que era a sua cidade natal, para fazer o recenseamento. Então, por isso que eles se encontravam em Belém. Essa soma de fatores aí, o cumprimento bíblico de profecias. Então, Jesus, o Salvador, nasceu numa cidade real, num dia real. É um fato histórico, inegável, cheio de provas e evidências. O segundo ponto que eu quero que nós podemos aprender sobre a chegada do Salvador é que a sua chegada é uma excelente notícia. É uma notícia maravilhosa, fantástica. O versículo 8 a 11 diz: havia naquela mesma região, então, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, para todas as nações. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 11: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A palavra Cristo, no original, talvez você não saiba, já ensinou aqui muitas vezes os irmãos, a gente fala, né, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. O nome é Jesus. E Cristo é um título que significa o ungido, o enviado de Deus. Então toda a esperança de salvação, de redenção, toda a esperança de vida e de morte estavam centradas nesse acontecimento, nessas profecias e nessa espera da vinda do Messias. Todo mundo aguardava com grande expectativa, gerações e mais gerações. E o texto diz que agora então aconteceu. O Messias, o Cristo, ele nasceu, ele chegou.
Ele veio da parte de Deus até nós. E essa era a melhor notícia que um judeu da sua época poderia receber. Era tudo o que eles sonhavam e esperavam. E agora, o anjo dizia aos pastores, e os pastores depois comunicam àqueles que estavam ali, no estábulo, na manjedoura, dizendo isso: o Salvador chegou. Chegou num dia real, chegou numa cidade real, num mundo real. E essa notícia maravilhosa se espalhou pelo mundo e chegou até nós. Tão poderosa que dividiu a história antes e depois dela. E essa notícia que se espalhou perdura por mais de 2000 anos. Maravilhosa notícia de que nós não estamos mais perdidos em nossos delitos e pecados, porque o Salvador chegou. Mas por que ele veio? Por que chegou? O que ele quer? O que ele veio fazer aqui? Esse é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. A grande notícia da chegada do Salvador oferece grandes oportunidades, às vezes única. O versículo 12 e 14 diz: e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão uma milícia, ou seja, uma multidão de mais anjos ainda, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A grande notícia que em Belém nasceu o Salvador tem dois grandes propósitos, ou tem aí duas grandes oportunidades que nos são reveladas, expostas segundo o evangelista Lucas. Em primeiro lugar, e mais importante, glória a Deus nas maiores alturas. O primeiro propósito da chegada do Salvador é que Deus é glorificado como nunca por meio do nascimento dessa criança. E o segundo propósito é paz aos homens, a quem Deus quer muito bem. A paz é espalhada por todos os lugares onde esta criança é recebida, é aceita, é acolhida. Resumidamente, trata-se da glória de Deus e da nossa paz. A queda relatada no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, a queda, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus e como representantes da humanidade, eles pecaram contra Deus. Essa queda relatada em Gênesis capítulo 3, ela, como consequência dela, ela destruiu, ela corrompeu a perfeita relação que os seres humanos, a humanidade, o homem tinha com Deus. Havia uma relação perfeita, mas por causa do pecado, essa relação perfeita, ela foi corrompida e extremamente prejudicada. Mas não só isso, esse pecado cometido lá no início, também corrompeu a relação perfeita que o homem tinha com ele mesmo, consigo mesmo, com a sua alma, com a paz interior. Isso também foi corrompido, foi perdido, foi quebrado com o pecado. E não só isso, também o pecado levou à corrupção, à quebra e o problema na relação que o homem tinha com o seu semelhante, com o próximo. A queda foi terrível, por isso que chama-se queda. Mas a boa notícia
é que com o nascimento do Salvador, Deus estava removendo, trabalhando nos efeitos da queda. A queda trouxe caos, a queda trouxe imperfeição, a queda trouxe distúrbio, desarmonia, e com isso trouxe dor, trouxe morte, trouxe sofrimento, que prevalece ainda nessas relações fundamentais da nossa vida. Mas com a chegada do Salvador, Deus estava removendo esse ruído das relações. Deus estava removendo a inimizade e trazendo a paz aos corações aflitos, às almas inquietas. Amém, irmãos? Amém. Deus, com o nascimento do Salvador, fez uma oferta de paz a toda a humanidade. Fez uma oferta de paz a todos nós. Mas o fato é que apenas as pessoas que recebem a Cristo em sua vida, que confiam nele como Salvador e Senhor das suas vidas, é que vão de fato experimentar a paz que Deus oferece a toda a humanidade. E por paz, eu não quero dizer que é somente ausência de conflito. A paz que Deus oferece à humanidade, eu não quero que você entenda apenas como ausência de conflito, mas também uma presença de uma alegria que excede o entendimento humano, que está presente até nos momentos mais difíceis e complicados da vida. É uma alegria tranquilizadora, é um bem-estar interior. Quem não quer isso? Diante do caos, das dificuldades que nós enfrentamos em todos os setores e relacionamentos da vida. Mas o segredo para ter essa paz que nos é ofertada por Deus, em cada uma das relações fundamentais da vida, o segredo, presta atenção, segundo o texto, é não separar aquilo que os anjos mantiveram junto. O segredo é não separar aquilo que os anjos mantiveram junto. A paz pela qual tanto almejamos anda junto com a glória de Deus. O versículo 14 diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem ou a quem Deus ama muito. Queridos, o propósito de Deus de te dar paz, paz no casamento, paz na vida, paz na alma, no interior, paz em todos os sentidos. O propósito de Deus de te dar paz não é separado dele. O propósito de Deus é dar paz a você, à medida que o próprio Deus seja mais glorificado e também aquele que é o mais importante na sua vida. Amém. O meu grande desejo para você neste Natal é que você desfrute desta maravilhosa paz que vai além do entendimento. E existem 3 relacionamentos fundamentais em que, pela chegada do Salvador, que nós vamos celebrar aí nos próximos dias, você tem oportunidade de desfrutar dessa paz que Deus oferece através de Jesus Cristo, que é a paz com Deus, a paz com sua própria alma e a paz com outras pessoas. Então, você pode ter paz com Deus. Deus te oferta isso, que você possa encontrar isso no Salvador. Paz com Deus. Essa é a necessidade mais básica que todos nós temos, independente do credo, da fé e da religião. É a necessidade mais básica que nós todos temos. É um vazio maior em nossas vidas a ser preenchido. Mas atenção,
se nós não tivermos a paz com Deus, em primeiro lugar, resolvida, todas as outras experiências de paz vão ser apenas paz superficial, paz temporária. A passagem-chave para a gente entender essa questão da paz com Deus está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode se achar uma pessoa boa, uma pessoa bacana, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo. Geralmente nós temos esse conceito de nós mesmos. Nós se achamos bom. Mas a grande verdade é que, independente do que você acha de você mesmo, todos nós como humanidade estamos em guerra contra Deus, e a humanidade não está em paz com Deus, porque nós vivemos nos nossos pecados. Nós temos uma dívida, os nossos erros e falhas ofendem um Deus que é santo, santo, santo. Mas Deus enviou o Salvador para resolver esse problema. E a paz com Deus só é alcançada mediante Jesus Cristo, mediante um relacionamento com Jesus Cristo, somente tendo Jesus Cristo no coração, porque não é você que alcança a paz com Deus, é Cristo que alcança a paz com Deus e nos confere isso. Amém? Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa guerra cessa no dia que Cristo passa a ser o seu Senhor e Salvador. Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te salvar. A ofensa, através da sua vida e morte, foi desfeita, e agora nós podemos ter paz com Deus. Só Jesus pode te dar paz com Deus. Só Jesus. Mais ninguém. E acredite, se isso não acontecer ao longo da jornada da sua vida, você está lascado. Uma vez tendo paz com Deus, nós podemos ter paz com a própria alma, paz consigo mesmo. Vale essa paz para qualquer senso de culpa, para qualquer ansiedade que tende a nos paralisar. O texto-chave aqui é Filipenses 4, de 6 a 7, que diz para não andarmos ansiosos com coisa alguma, mas pelo contrário, levarmos a Deus as nossas preocupações, ansiedades, angústias, através da oração, da súplica e com ações de graça. E então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, invadirá a nossa vida e guardará o nosso coração. Então Filipenses diz que Deus guardará o nosso coração de todas as ansiedades, medos e angústias, e os efeitos disso. A sua paz vem a nós e nos estabiliza e nos protege dos efeitos incapacitantes do medo, da ansiedade, da culpa, que são reais e que as pessoas sofrem. A paz de Deus, mediante ter paz com Ele, a paz de Deus põe em ordem o nosso coração na caminhada, no processo. Então faça isso, meus irmãos e meus amigos, nesse Natal. Leve todas as suas preocupações, todas as suas angústias e todas as suas ansiedades até Deus. Conte para Ele o que te incomoda, o que te desestabiliza, o que aperta o seu coração, o que te sufoca. Peça a Deus para Ele te ajudar. Peça a Deus para Ele proteger você. Os ruídos, a insegurança, o caos interior, a desordem nos seus pensamentos, vontades e afetos, tudo isso será gradativamente apaziguado mediante a sua confiança e relacionamento com Jesus Cristo. E ainda podemos ter paz com os outros. O terceiro relacionamento onde Deus quer que nós desfrutemos de sua paz é em nossos relacionamentos com as outras pessoas, próximas
e distantes. O relacionamento com as outras pessoas é o relacionamento sobre o qual nós temos menos controle. Isso gera alguns problemas. Não que a gente possa ter controle de todas as coisas de qualquer maneira, mas é o que a gente tem menos controle. Provavelmente, por mais que você seja um cara muito legal, deve existir em sua vida pessoa ou pessoas que te deixam um pouco desconfortável. Tem? Talvez por questões não bem resolvidas ou mal resolvidas no passado, ou talvez até mesmo no presente. Mas um dos propósitos do nascimento do Salvador, da vinda de Jesus Cristo até nós, é trazer paz aos homens. E Deus quer, por meio de Jesus Cristo, restaurar as relações que foram quebradas por causa do pecado. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que pode te ajudar em situações assim é continuamente você cultivar um sentimento de assombro, um sentimento de espanto e talvez até de encantamento com Deus. Nessas situações de relações quebradas, de relações com ruído, de relações desconfortáveis, o que pode te ajudar a melhorar é você cultivar um sentimento de assombro com Deus. De assombro com Deus que, a despeito de todos os seus pecados, e pode ter certeza, foram muitos, Ele te perdoou de todos. Esteja admirado de você, um pecador, esteja admirado de você, eu, um pecador, ter paz com Deus, que é santo. Esse sentimento de assombro que eu, como um pecador, tenho paz com Deus, nos ajuda, irmãos, a ter um coração amável e perdoador. Estenda isso a outras pessoas. Às vezes vai ser difícil. Tem a gravidade da falha, da injustiça, do erro. Às vezes vai ser difícil. Mas se mantenha mais maravilhado com seus muitos pecados perdoados do que com a injustiça que você tenha sofrido. Se você conseguir cultivar esse sentimento em seu coração, então você vai estar com os anjos em seus relacionamentos na terra, cantando ou dizendo: glória a Deus nas alturas e paz aos homens que Deus quer bem. Amém? Amém. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te dê paz e receba a glória. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus, essa é a nossa última reflexão do ano. Deus, nessa última mensagem do Advento, Deus, às vésperas do Natal, daquilo que festejamos todo o ano, mas que já aconteceu há mais de 2000 anos e que continua nos impactando, transformando vidas, famílias, casamentos, saúde, a alma. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo até nós, por ter vivido da maneira que viveu e ter morrido da maneira que morreu, Deus, pelo perdão dos nossos pecados.
Obrigado, Senhor, por ter feito um sacrifício perfeito. Obrigado por estar acessível. A oferta de paz foi estendida a todos. Obrigado. Deus, que todos aqueles, Senhor, que me ouviram nessa manhã possam ser abençoados, Deus, por essa reflexão. E possam abrir o seu coração, se ainda não o fizeram, a Ti, de uma maneira especial, de uma maneira que centraliza o Senhor no centro da vida. Não para viver a experiência de uma religião, mas para viver a experiência de um relacionamento com o Salvador. Abençoe, Deus, para que essas verdades frutifiquem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.